Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os vereadores Paulo Messina, do PROS, líder da administração Marcelo Crivella, e o vereador Renato Cinco, do PSOL. Vereador Paulo Messina, nós falamos no bloco anterior sobre vários temas, inclusive eu perguntei também sobre a redução da taxa da alíquota de ICS às operadoras de cartão de crédito, proposta pelo prefeito Crivella de 5 para 2. Isso tem suscitado uma polêmica muito grande, porque supostamente estaria favorecendo os grandes conglomerados financeiros, os bancos e tal. Como é que o senhor analisa isso? O problema é o seguinte: o projeto chegou na Câmara, foi um dos primeiros projetos agora a chegar na Câmara, e ele chegou, na verdade, não é para o cartão de crédito, é para as operadoras que fazem o cartão de crédito, fazem a cobrança. Só para você ter uma ideia, 2 anos atrás, a arrecadação deles no Rio de Janeiro foi de 17 milhões. No ano passado, porque esse pessoal está indo para São Paulo, para outras cidades, a arrecadação foi de 1 milhão de reais. Então, a ideia de reduzir não é para perder ou para beneficiar, é para tentar trazer de volta essas operadoras para cá. Agora, mas qual é a alíquota de São Paulo, por exemplo? É 2, lá é mais baixo também. Agora, o problema é o seguinte: o que nós temos de informação da Secretaria de Fazenda no projeto de lei é quase nenhuma. Eles falam isso no projeto de lei, que foi para a Câmara, então, tecnicamente... Você está querendo dizer que faltou informação na proposta enviada pelo prefeito? Faltou informação. O que acontece é, faltou informação, faltou mais do que informação, faltou assim, uma habilidade. Eles foram muito técnicos, a Secretaria de Fazenda, nessa... Essa informação ajudaria o convencimento e eliminaria qualquer suspeição sobre favorecimento a esse setor, é isso? Eliminaria a suspeita de favorecimento, mas o momento político não é esse. Para mim, eu acho que se nós estamos passando uma mensagem de austeridade, se nós estamos passando uma mensagem de cortes, de possíveis sacrifícios... Não é o momento de Não é o momento mesmo que você tenha essa justificativa, até pelo valor que não é tão alto... Se o líder do governo diz isso, eu acho que esse projeto está fadado a ser reprovado. Eu acho que porque adiado, pelo menos. Se o líder uma coisa tá clara, da base do governo diz isso... Pela nossa conversa aqui até agora, a comunicação do prefeito precisa mudar, né? Porque até agora o líder está aqui basicamente corrigindo, né? Tentando corrigir informações que eu vou falar no prefeito, eu queria... O que as pessoas dependem dos movimentos do prefeito é que há uma certa hesitação, há uma certa dúvida sobre os rumos a tomar, porque há um vai e vem na administração. Se nomeia, depois se cancela a nomeação, se adota uma medida, depois cancela a medida adotada. Isso, a imprensa tem mostrado isso de maneira recorrente nos últimos meses. E qual é a sua leitura para isso, vereador Renato Cinco? O senhor acha que isso revela que não havia projeto, que não há um projeto claro de administração? Isso revela que a equipe está com problemas na gestão da prefeitura? Qual é a sua leitura? Olha, eu não estou dentro do governo para poder identificar, né? Mas de fora, o senhor acha o quê? Não, de fora eu acho que existe, em primeiro lugar, uma inexperiência, né, não só do prefeito, mas, vamos dizer assim, do grupo político do prefeito, aí eu não digo dos aliados do prefeito, né, mas do grupo político original do prefeito com a administração. Isso, evidentemente, né, que um partido, né, sem essa experiência não vai ter o mesmo desempenho, por exemplo, que o PMDB teria se tivesse conquistado a reeleição, né? Ele já tem um projeto que estava sendo encaminhado, era só seguir adiante. Mas eu acho que existe um problema concreto também, que é o seguinte: a crise que nós vivemos no nosso país, ela exige mudanças na maneira de administrar, de governar, né? Só que o que a gente tem visto do impeachment, né, para cá na verdade, vamos dizer assim, um avanço das ideias liberais mais radicais, que foram a causa do problema, né? A gente vive hoje no mundo a crise do neoliberalismo. E o sistema político brasileiro, ele caminha o tempo todo, né, na direção de tentar curar os problemas aplicando mais, né, do receituário que causou os problemas. Então, eu acho que o prefeito Crivella, ele não vai conseguir fazer uma administração que efetivamente cuide das pessoas se ele não tiver a ousadia de romper com essa lógica, né? Só que o problema é que o partido dele, né, os aliados, etc., não tem uma perspectiva de ruptura com essa lógica. Então, acho que a gente vai ter sempre esse problema Vereador central. Paulo Messina, como é que o senhor vê esse zigue-zague do prefeito Crivella no início da administração? Porque há medidas numa direção, depois as medidas são anuladas, há decisões
retomadas, que são canceladas, há nomeações que são também canceladas, enfim. O conjunto desses movimentos de idas e vindas passa para a população ou a ideia de que não há digamos, preparo para a assunção do cargo dessa magnitude, a equipe não está preparada, ou, digamos, a falta de um projeto claro de rumo a seguir. Qual é a sua avaliação, vereador? Não, projeto tem, né? Mas o problema é que o projeto encontrou a máquina, como a gente falou, com aquele déficit todo. O problema não é o projeto, né? E a grande vai e vem, né, de nomeações e desnomeações, vamos dizer assim, ele é a maior causa desses zigue-zagues. Essa impressão, né, de vai e volta, é a maior parte, 90% é por causa de nomeou fulaninho para cá, tirou, nomeou fulaninho. Mas note que todas essas nomeações e voltas atrás têm um motivo por trás, que ou o cara tem alguma coisa de ficha suja, ou tem alguma denúncia. Então, o Crivella tenta fazer uma... Quer dizer, visa a preservar o interesse público. Exatamente. Ele diz isso, né? Eu sou um cara que não tenho medo de voltar atrás. Eu não tenho mesmo, né? De fato, não tem. Mas sai voltar uma denúncia atrás tantas vezes em tão pouco tempo também já começa a preocupar, né? Mas qual foi o problema real? Por que está acontecendo tantas vezes? Né? Porque a transição foi um período muito curto. Se você perguntar qual foi, pergunte ao líder do governo, que não tem problema de falar, assim, a gente tem que falar dos nossos erros e dos nossos acertos da mesma forma. Assim, sim. Qual foi o nosso erro real? Né? Qual foi o nosso grande erro real, que é a base de todos os problemas que a gente vive hoje? Foi o curto tempo de transição. E com esse curto tempo de transição, você monta a equipe assumindo o governo. Então, você nota que as nomeações todas para todos os órgãos não saíram logo no dia 1º de janeiro. Elas foram saindo ao longo do mês de janeiro e início de fevereiro. Então, essas indas e vindas, elas foram picotadas ali no meio nos diários oficiais, a sair dali. Se houvesse uma transição novembro, dezembro, e a gente está com a equipe toda fechada dia 1º de janeiro, sai um DO dia 1º de janeiro de cima a baixo, hoje você não teria tanto vai e vem ao longo, esticado, né, ao longo de janeiro e fevereiro. Na Isso sua dá avaliação, vereador, por que razão o prefeito Crivella tem como meta cuidar das pessoas? E nesse campo, a única, digamos, resultado apresentado até aqui são ações na área de saúde. Reduzindo o tempo de espera em cirurgias de cataratas e outras coisas do gênero. Quer dizer, me parece que o único resultado apresentado até aqui se restringe ao campo da saúde. É isso mesmo ou falta divulgar o resto? Não, falta divulgar bastante coisa. As secretarias estão trabalhando, várias secretarias estão fazendo o seu trabalho. O secretário Carlos Eduardo, ele não é só técnico, ele também é político. Então, ele sabe fazer essa divulgação política. Ele está trabalhando muito, mérito total dele, mas outras secretarias também estão fazendo muito bem seu dever de casa. Por que disso? Né? As secretarias, o grande problema que atingiu as secretarias foi: temos que reduzir 25% todos os contratos. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho nessa sua pergunta e aproveitar e dar uma resposta para essa fala do Renato Cinco sobre a guinada do país para, vamos colocar assim, para a direita, né? O país leu, o cidadão geral leu que foi a esquerda que quebrou o país pelo PT. Né? Então, há naturalmente uma desilusão com a esquerda, e até que de fato se refaça isso, fazem nada. E o Crivella não necessariamente se cercou de pessoas, não, vou botar só como todo mundo alardeava, né? O Crivella vai botar pessoas de igreja, vai botar pessoas de extrema-direita, Bolsonaro vai ser secretário disso. O secretário de Educação, que eu muito admiro, César Benjamin. Ele é ex-fundador do PT, ex-fundador do PSOL, ou fez parte dos quadros do PSOL, é um cara de esquerda. Um ex-guerrilheiro. Ex-guerrilheiro, justamente lutou contra o regime militar. Isso prova a laicidade e o espírito republicano que o governo tenta imprimir. Eu vou fazer uma pergunta para o vereador Renato Cinco, mas vou responder depois do intervalo. Na sua avaliação, o prefeito Crivella, até aqui, está conseguindo cuidar bem das pessoas da cidade do Rio de Janeiro? O senhor responde depois do intervalo.